Olá, eu sou Ulisses Alves. Bem-vindo ao nosso curso de programação. Nesta aula, eu apresento a você uma visão geral e uma introdução de alto nível à linguagem de programação JavaScript, dando a você informações básicas, porém essenciais, as quais serão de fundamental importância para você que deseja iniciar o seu estudo sobre essa poderosa linguagem de programação. JavaScript é uma linguagem de programação interpretada com capacidades de orientação a objetos. Sintaticamente, a linguagem JavaScript se assemelha às linguagens C, C++ e Java, com construções de programação tais como a declaração if, o laço ou loop while e o operador de conjunção lógica AND. JavaScript é uma linguagem fracamente tipada, o que significa que as variáveis não precisam ter um tipo especificado. Objetos em JavaScript mapeiam nomes de propriedades a valores de propriedades arbitrários. Neste sentido, eles são mais parecidos com hash tables ou vetores associativos, como em Perl, do que com estruturas, como em C, ou objetos, como em C++ ou Java. O mecanismo de orientação a objetos para a herança em JavaScript é baseado em protótipos, que é algo bem diferente de como a herança é implementada em outras linguagens, tais como C++ e Java. A linguagem JavaScript suporta números, strings e valores booleanos como tipos de dados primitivos. Ela também inclui suporte nativo para vetores, datas e expressões regulares, os quais são representados como objetos. JavaScript é mais comumente usada em web browsers e, neste contexto, suas funcionalidades básicas são estendidas com objetos que permitem aos scripts interagirem com o usuário, controlarem o navegador e alterarem o conteúdo do documento que aparece dentro da janela do browser. Essa versão incorporada do JavaScript executa scripts inseridos dentro de páginas HTML. Isso é chamado JavaScript do lado cliente, para enfatizar que os scripts são executados pelo computador do usuário e não pelo servidor web. Partes do JavaScript do lado cliente são formalmente padronizadas. Outras partes são padrões definitivos e outras partes são extensões específicas de cada browser. Compatibilidade entre browsers é frequentemente uma preocupação para os programadores de JavaScript do lado cliente, pois eles precisam garantir que suas páginas irão funcionar de forma equivalente nos diferentes navegadores que os usuários finais estarão utilizando para acessar essas páginas. Um dos principais equívocos sobre a linguagem JavaScript é que ela é uma versão simplificada da linguagem Java. Com exceção da aparente semelhança sintática e do fato de que ambos Java e JavaScript podem oferecer conteúdo executável em web browsers, as duas linguagens são inteiramente independentes. A similaridade dos nomes foi puramente um truque de marketing, levado adiante pelas empresas Netscape e Sun Microsystems. A linguagem foi chamada originalmente LiveScript, porém seu nome foi mudado para JavaScript aos 45 minutos do segundo tempo. Devido ao JavaScript ser interpretado em vez de compilado, ele pode ser considerado uma linguagem de script em vez de uma verdadeira linguagem de programação. A implicação disso é que linguagens de script são mais simples e que elas são linguagens de programação para não programadores. O fato do JavaScript ser fracamente tipado realmente a torna um pouco mais clemente para os programadores menos experientes. E muitos web designers têm sido capazes de usar o JavaScript para tarefas de programação simples e triviais. Apesar dessa aparência de simplicidade, contudo, JavaScript é uma linguagem de programação completa e provida de recursos, tão complexa quanto algumas e até mais complexa do que outras. Programadores que tentam usar o JavaScript para tarefas não triviais muitas vezes acham o processo frustrante se não tiverem um entendimento sólido da linguagem. Quando um interpretador JavaScript está disponível em um navegador, o resultado é JavaScript do lado cliente. Essa é de longe a variante mais comum do JavaScript. A maioria das pessoas, quando se referem ao JavaScript, elas normalmente estão falando sobre JavaScript do lado cliente.
JavaScript do lado cliente combina a habilidade de script de um interpretador JavaScript com o Document Object Model, DOM, modelo de objeto de documento, definido por um web browser. Os documentos ou páginas web podem conter scripts JavaScript, e estes scripts podem usar o DOM para modificar o documento ou controlar o navegador que mostra o documento. Posto de outra forma, nós podemos dizer que JavaScript do lado cliente adiciona comportamento ao conteúdo estático de uma página. JavaScript do lado cliente está no núcleo de técnicas de desenvolvimento web, tais como DHTML, Dynamic HTML e arquiteturas tais como Ajax, Asynchronous JavaScript and XML. Quando um web browser possui um interpretador JavaScript, ele permite que conteúdo executável seja distribuído pela internet na forma de scripts JavaScript. As tags script e /script são usadas para embutir código JavaScript em um arquivo HTML. O JavaScript pode controlar não apenas o conteúdo de documentos HTML, mas também o comportamento desses documentos. Por exemplo, um programa JavaScript pode responder de algum modo quando você informa um valor em um campo de texto, ou quando você passa o ponteiro do mouse sobre uma imagem em uma página. JavaScript permite isso por meio da definição de manipuladores de eventos para o documento, os quais são trechos de código JavaScript que são executados quando um evento particular ocorre, tal como quando um usuário clica em um botão. Quando trabalhando com JavaScript do lado cliente, você pode escrever seu código JavaScript como parte do conteúdo de suas páginas HTML. Porém, uma melhor prática é manter os arquivos de conteúdo, apresentação e comportamento em arquivos separados, melhorando assim a organização de seu código e facilitando a manutenção de seus websites. Algo interessante a respeito do JavaScript do lado cliente é que qualquer pessoa com um web browser e um editor de texto simples tem à sua disposição um ambiente completo de desenvolvimento. Não há necessidade de se comprar ou baixar nenhum software de propósito especial para começar a escrever scripts JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação de propósito geral, e seu uso não está restrito a web browsers. Ele foi projetado para ser embutido e fornecer capacidades de script para qualquer aplicação. Alguns exemplos de ferramentas nas quais o JavaScript também é utilizado são o shell de comandos do MongoDB, arquivos PDF e a plataforma de desenvolvimento Node.js. Então, pessoal, nessa primeira aula nós vimos uma introdução geral de alto nível à linguagem de programação JavaScript. Esse é um fundamento sobre o qual nós iremos basear nossas próximas aulas, nas quais você estará aprofundando cada vez mais o seu conhecimento sobre essa importante e poderosa linguagem de programação. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para receber as notificações de nossas próximas aulas. Curta o vídeo e compartilhe-o com seus amigos para ajudar esse projeto a beneficiar o maior número de pessoas possível, as quais, assim como você, também gostariam de aprender mais a respeito de programação web e programação de computadores em geral. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e muito obrigado por nos assistir. Te vejo em nossa próxima aula. Até lá!